sinto muito honrado com a presença dos senhores aqui. Se nós considerarmos a inflação brasileira de 2005 para cá, a taxa média mensal é compatível com uma taxa acumulada em 12 meses de 5%. Em alguns momentos nós temos choques que fazem com que a inflação ultrapasse isso. Em alguns momentos, como 2006, 2007, choques que fazem com que a inflação apresente um resultado mais baixo. Eu lembro que no exercício feito, utilizando os pesos novos do IBGE, para estimar a inflação nos últimos 3 anos, o resultado mostrou um índice estimado inferior em mais de 1 ponto percentual relativamente ao que foi calculado pela metodologia antiga. Então, isso dá uma ideia, tá certo, do erro instrumental, né, do índice. Então, nesse sentido, também é interessante analisar a evolução dos preços. Então, isso também já dá uma ideia da dispersão do índice. Então, eu reagrupei os itens do IPCA, os subitens, melhor dizendo, primeiro entre produtos e serviços. A participação de produtos e serviços, atualmente, serviços tem uma participação um pouco maior do que de produtos. Os produtos, eu desagreguei em combustíveis, porque a formação de preço de combustíveis depende da política de preços, por exemplo, da Petrobras, e depende da evolução de preços do álcool, que é sujeita a choques de oferta, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Também vestuário, porque vestuário é sujeito à sazonalidade, e alimentos semi-elaborados, porque os alimentos semi-elaborados são sujeitos também a choques, tá certo, de oferta. Nós tivemos choques perversos aí em 2008, 2009, e no final do ano retrasado também um choque importante. Serviços foram desagregados em serviços de utilidade pública, apesar de nós termos as agências que, em muitos casos de serviços, elas têm regras para reajustar, mas nós temos serviços como o serviço de transporte urbano, que em São Paulo, nos últimos 2 anos, nos últimos 2 anos anteriores a esse, nós tivemos uma variação de preços de quase 30% no preço da tarifa de transportes. Serviços regidos por contratos, que são, o caso principal aí são os aluguéis. Cursos, porque os cursos também têm sazonalidade, aumentam muito no início do ano e depois praticamente não variam. E serviços privados. Então, fiz essa desagregação para justamente poder analisar e verificar a relação que tem, por exemplo, a política de juros com a inflação. Não é? O que a gente percebe é que, normalmente, o que tem feito a política monetária, principalmente com a fixação de juros, no Brasil, é que, dado um choque de oferta, normalmente um choque de oferta ou de combustíveis, ou de alimentos, ou de uma tarifa que eventualmente tenha subido demais, o Banco Central reage àquilo e acaba atuando para trazer, na tentativa de trazer a inflação para o centro da meta, acaba ficando no meio do caminho. Então, nós temos uma inflação média nos últimos anos, com uma meta de 4,5%, que tem ficado em torno de 5% ao ano. Isso, evidentemente, tem a ver com uma questão de resistência à queda da inflação no Brasil, que nós já conhecemos dos anos 80. Né? Nos anos 80, início dos anos 80, a economia brasileira passou por uma depressão, praticamente, quer dizer, 12% de queda do PIB em 3 anos, e a inflação caiu. Então, apesar da taxa ser muito alta, e a taxa real em alguns momentos ter ficado muito elevada, o sucesso do Banco Central em reduzir essa taxa, nas condições atuais, não tem sido um sucesso a ponto de permitir que a própria meta de inflação seja reduzida. Com relação, tá certo, a produtos, se nós tirarmos aí os alimentos e pensarmos nos industrializados, eles têm apresentado uma taxa de inflação que é bem inferior à taxa de inflação média. Isso é um efeito conhecido, é o efeito, tá certo, de aumento de produtividade na produção desses serviços no mundo, efeito taxa de câmbio, não é, que tem feito com que a evolução desses itens tenha ocorrido em percentuais muito menores. De outro lado, com relação a serviços, a taxa de inflação
tem se mostrado crescente, e principalmente no ano retrasado, e há indicações que para serviços funciona, fica mais evidente, tá certo, um comportamento tipo curva de Phillips, ou seja, está muito associado o aumento, tá certo, de serviços com a redução do desemprego. Então, com relação à projeção, eu faço uma projeção muito simples, uma vez que a série de taxas, de simplesmente projetar a inflação a seguir de acordo com a média da inflação em cada mês nos últimos 5 anos. Mas eu colocaria nessa projeção alguns riscos. Primeiro, tá certo, eu acho que mais importante é a questão dos combustíveis. Nós temos uma situação em que os preços dos combustíveis, principalmente de gasolina, estão defasados, há o problema do álcool, e se a inflação evoluir um pouco mais favoravelmente, pode ser que o governo, lá por volta do meados do ano, justamente quando a inflação tenderá a ficar menor, ele eleve o preço dos combustíveis, permitindo um ajuste, que eu acho que seria bem-vindo nesse setor. Então, esse é o risco. Uma outra preocupação é a preocupação com a taxa de câmbio. Não é? Há uma tendência, ao que tudo indica, claro que isso depende da crise na Europa, da situação da China, da própria evolução da economia americana, ou seja, da evolução da economia mundial, há uma perspectiva de haver alguma desvalorização do câmbio neste ano. Mas eu diria que os principais riscos são os riscos associados ao setor de transportes, principalmente combustíveis e a parte de veículos, se de fato essa ideia de denunciar ou de alterar, de fazer tratativas para alterar o acordo com o México, se isso de fato vier a ocorrer, porque a importação de carros do México, principalmente carros médios, praticamente eu acho que é mais importante do que a produção interna. Então, são essas as considerações que eu queria fazer. A sugestão aqui do professor Manula que fosse algo muito breve. De fato, nós vamos continuar na mesma, né? A inflação em torno de 5%, e eu acho que o fundamental é que, em outra escala, nós estamos com o mesmo problema que tínhamos antes. Como fazer a inflação sair dos 5 para os 2? Então, é necessário um esforço do ponto de vista de desindexação, né? É claro que conseguir romper isso também depende de mudanças nas expectativas, e eu diria que, com relação às expectativas, o fato de nós estarmos vivendo já há um bom tempo com inflação mais baixa, isso vem ocorrendo, mas nós precisamos pensar, tá certo, em alterar de novo contratos da economia brasileira, principalmente contratos indexados. Não há razão para que, com uma inflação de 5%, todos os contratos sejam reajustados depois de um ano, como o caso, por exemplo, de contratos de locação de imóveis. Isso pode ser, claro, num primeiro momento, que se alterar a regra, isso pode causar uma inflação devido ao efeito de prefixação de preço, mas no momento seguinte, isso pode contribuir para aliviar a situação. E também do ponto de vista de política monetária no contexto mais amplo, de política até de rolagem da dívida. O Tesouro vem fazendo gestões para que os fundos carreguem títulos selicados, então isso também é um aspecto importante para reduzir a participação desses títulos que tem um efeito riqueza ao contrário do que deveria ser, né, na composição da dívida pública, mas são ainda iniciativas muito incipientes e é necessário, acho que, acelerar esse procedimento. Há a questão da política fiscal, e é inegável que nós estamos numa situação que, do ponto de vista fiscal, não é tão ruim se nós pensarmos que, ao contrário de outros países há algum tempo, por exemplo, a Rússia, que tinha uma carga tributária há algum tempo de 15% do PIB, pouco depois do fim do comunismo, e não conseguia arrecadar mais, nós conseguimos arrecadar enquanto país. Então, a questão é como gastar melhor esse recurso no primeiro momento, como aumentar o investimento em infraestrutura, como reduzir, a partir daí, o custo Brasil e permitir
mesmo mantendo a taxa de inflação em 5%, um crescimento mais pujante. Então, muito, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista de condução da política econômica, depende do governo. Então, o nosso crescimento e a inflação estão muito condicionadas ao que o governo fizer daqui por diante. Como o governo, tá certo, é controlado pela sociedade, a expectativa é que a sociedade também se mobilize para fazer com que essas ações sejam tomadas. Não precisa ser tomada nada muito radical, a questão é um processo, né, de reformas que torne a economia brasileira, do ponto de vista institucional, menos assimétrica relativamente a outras economias. Que esse é um outro aspecto do custo do Brasil, a assimetria institucional. Bom, são essas as minhas considerações, eu agradeço aí, evidentemente aqui como diz o Milor Fernandes, livre pensar é só pensar, né? Quando a gente fala, nem sempre a gente, se a gente pegar um modelo lá, esses modelos, né, como diz o Delfim, dinâmicos de equilíbrio geral, né, e aí você fica muito amarrado. Eu acho que quando a gente conversa, nós podemos liberar um pouco mais aí a coisa. Então é isso. Muito obrigado aos senhores. E só para finalizar, eu acho que aos economistas cabe provocar questões. Senão o debate fica muito engessado. Provocar, criar perguntas relevantes, para que depois isso, com o devido cuidado, seja na academia, isso seja discutido. Se nós ficarmos amarrados naquilo que está estabelecido, nós provavelmente perderemos em termos de compreensão do que se passa no país. Muito obrigado. Obrigado, Heron, pela brilhante atuação hoje. Obrigado aos colegas presentes que participaram com as perguntas. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença.